Paz e graça, graça e paz a todos e a paz de Deus. Nessa tarde abençoada pelo Senhor, já temos motivo suficiente para agradecer o nosso Deus, porque Deus deu para nós a possibilidade de levantar e de escrever uma história diferente nesse dia, para que as nossas obras boas sejam melhores do que a má. Lembrando que o nosso maior inimigo é a nossa carne, a inclinação dela é para o mal, pecado e morte. E hoje Deus trouxe em meu coração, essa noite, orando na madrugada, Lucas capítulo 22, começar do versículo 39, Jesus no Getsêmani. Lemos com a ajuda de Deus e eu tenho certeza que essa palavra ela vai entrar dentro da sua casa por uma obra e você vai receber a sua libertação através da renúncia que essa palavra vai gerar dentro de você. Lemos com a ajuda de Deus. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amados, nessa tarde abençoada pelo Senhor, com um ambiente em volta de mim tomado pela presença do Reino, e recebendo de Deus revelações vindas do seu trono, que é a que vai fazer a diferença. Porque unção com sabedoria humana, ela produz conforto aos ouvidos que ouvem. Quando uma pessoa prega pela sabedoria aquilo que você quer ouvir, vai gerar em você conforto. Mas conforto ele não dura. Quando vir a guerra, você sai do conforto. E quando você sai do conforto, estabelece em você a aflição, a angústia. Por isso que unção com revelação, ela produz edificação. Edificação é te preparar para os momentos. Você estando edificado e preparado e fundamentado dentro do seu coração, verdadeiro amor, não importa o que você vai passar. Se você está edificado, você passa. O que eu aprendo aqui, nessa palavra, é que todas as vezes que Jesus Cristo precisava falar com Deus, entender Deus ou conversar com Deus, ele subiu o monte. Quer dizer, ele ia para a intimidade daquilo que ele se sentia bem. Em outra parte, a Bíblia pede: busca o Pai em oculto e ele vai te recompensar publicamente. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e busca o Pai, e ele te ouvirá. Quando Jesus foi vencer o diabo, ele foi para o deserto sozinho. Então quer dizer que muitas guerras suas, você não vai vencer ela dentro da igreja, perto de pessoas. Você vai vencer na intimidade. O que é ser íntimo? É você provar um gozo que só quem é íntimo consegue provar. Por isso que no princípio dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, eu prego pelo poder dessa palavra que a intimidade de Deus te encontra hoje para você conquistar aquilo que Deus te prometeu. Porque só quem é íntimo consegue provar a essência do sabor daquilo que Ele quer. Por isso, ser íntimo com Deus é enriquecer do seu reino, enriquecer da promessa, enriquecer de tudo aquilo que tem lá em cima. Quando você é íntimo, todos os dias, o Pai ele desce
para tentar te encontrar, te enriquecer e depositar em você aquilo que ele te deu quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Eu vou pregar uma coisa para você e eu tenho certeza que vai entrar dentro do seu espírito. Tudo aquilo que Deus colocou em você, até hoje ele trabalha para sustentar aquilo que ele te deu. Porque um rei chamado Salomão, em Provérbios, está escrito que a sabedoria ela edifica e a inteligência sustenta aquilo que a sabedoria edificou. Deus é sábio e é inteligente. O que ele te deu pela inteligência, o que ele criou em você pela sabedoria, ele sustenta pela inteligência para manter você na posição daquilo que ele te revelou. A maior tristeza do homem e de uma mulher de Deus é ele carregar uma revelação e não ter condição de viver e cumprir ela, por faltar inteligência para sustentar aquilo que Deus colocou dentro de você. Essa palavra te chama para um princípio de intimidade, para adoração. Você se identifica orar dentro do quarto? A sua identidade é subir um monte para falar com Deus? Aonde que Deus fala com você? Aonde que você se sente bem para Deus falar com você? Aí é a intimidade. Muitas das vezes, por eu ter aprendido e ter vivido esses princípios, ensinado, não que você aprendeu errado, mas você vive e viveu, entendendo tudo aquilo que te falou, você trouxe para um sentimento próprio. Irmão, executar uma revelação de Deus usando os meus sentimentos, eu posso matar e posso dar a vida, porque todas as revelações de Deus que vai vir para mim fazer o reino crescer na terra, a primeira coisa que a revelação vai pedir é sua renúncia, renunciar a si próprio. Renunciar não é as coisas que você não pode, que são proibidas, é renunciar às coisas que você podia ter, mas por causa da revelação de Deus, você precisa viver um princípio de renúncia, porque Deus ele sempre vai trabalhar com você, baseado naquilo que você pode dar para Deus. Deus sempre vai trabalhar para você segundo a sua força, mas você também só vai receber aquilo que você conquistou. Então às vezes você prostra diante de Deus e pede para Deus muitas coisas, mas você não tem um direito de receber essas coisas porque você não conquistou ainda. Rambando que tá raquendo mendar que xenecam mandando que tá na maiadai. Então talvez você está precisando ser íntimo na oração, porque está escrito que do homem é a preparação do coração e de Deus é a resposta da boca. Quer dizer que tudo que o homem quer fazer, primeiro ele prepara aqui, ele sente aqui, ele age aqui, ele pensa aqui. Mas não adianta preparar se de Deus não vir a resposta. Tudo acontece se Deus falar. Para mim vencer aqui, para mim viver aqui, eu preciso ter vencido aqui. Deus só vai te dar aquilo que você conquistou aqui. Então às vezes eu alcancei testemunho perante o mundo, eu consigo sobressair me comparando com o mundo, eu consigo ser santo me comparando com o mundo, ser puro olhando para o mundo, mas e perante seres espirituais que te assistem? Imagina Deus querendo te aprovar para te abençoar e entregar em suas mãos aquilo que você precisa, mas você já pensou o diabo olhando para Deus e falando: olha lá, aquele que tanto você ama, ou o seu caráter, ou as suas atitudes, ou as suas ações. E às vezes eu aprendi uma mentalidade que a religião colocou em mim de ser pedinte. Eu tenho Deus como objeto de pedido. Eu tenho Deus como um Deus que tem, ele
cumprir um desejo do meu coração, Deus me ama. Não, o reino, ele nunca falou que vai te dar nada. Ele te prometeu uma vida eterna, se você for fiel até o fim. Não queira colocar Deus na qualidade de homem e entender Deus como homem, porque Deus não é homem, Deus é espírito. Deus é um ser, um criador, e Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu entendo aqui que todas as vezes que Jesus se angustiava, Ele não saía contando os seus problemas para ninguém, Ele não saía procurando apoio em ninguém, Ele não saía buscando em pessoas a sua libertação. Rabandose, Kandehamendandongamentai. Ele sempre, quando ele se sentia em situação difícil, ele procurava o Pai, ele ia para a intimidade da adoração em cima do monte, ele ia para uma busca, ele entrava no seu quarto, ele adorava, ele encontrava, ele buscava o Pai, porque ele sabia que era só a resposta da boca de Deus que ia estabelecer nele a confiança de continuar buscando, lutando para cumprir o propósito daquilo que foi revelado. E observa, a missão de Jesus era morrer para te salvar e me salvar e salvar toda a terra. Então era coletiva. Então toda a ação do homem e de uma mulher de Deus que carrega um coração que se diz que está cheio de Deus, tudo aquilo que Deus te dá não é para você, é para ser coletivizado sobre aqueles que cruzar o seu caminho ou sobre aqueles que estão em volta de você. Se Deus te encher de caridade, é para você suportar os fracos, é para você não folgar com a injustiça, é para você crer, é para você mostrar para o povo que há amor na terra. Se Deus te dá dom, é para você usar o dom para que a noiva do Cordeiro cresça e que a esposa do Senhor ela seja adornada. Observa quantas vezes que Deus gritou seu nome sobre a terra, quantas vezes que você foi visto como testemunho de Cristo. Aquele homem é uma mulher de Deus. Rabandongue, aquele homem é um homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Ela carrega a característica do Deus. Como aquele homem é santo, como aquele homem é puro. Então muitas das vezes você ganhou um título do homem de Deus, mas o tempo se passou e como que você está na presença de Deus? Então não viva achando que as pessoas estão enganadas por não conhecer os seus erros por trás de quatro paredes, ou aonde que os olhos do homem não conseguem te enxergar. Porque quem vai te aprovar não é uma igreja. Quem vai te aprovar não é sua família, não é sua esposa, não é seu marido e nem seus filhos, ou nem as pessoas que estão em volta de você. Quem vai te aprovar é Deus. Então muitos estão correndo atrás de aprovação humana e esquecendo da aprovação de Deus, que é aquela que vai garantir a coroa da vida eterna e estabelecendo em você o princípio da salvação. Essa noite, eu estando deitado, eu recebi uma revelação. Eu acordei com um toque na minha perna e uma voz falou: levanta e vai orar. Quando eu prostei para orar, o Espírito de Deus falou comigo: Raniel, muitos, por estar sendo aprovado pela religião, esqueceu de ser aprovado por mim. Vivendo uma verdade mentirosa. O que é uma verdade mentirosa? É pessoas que estão te aplaudindo, te colocando numa posição que você sabe que você não está. Porque Deus colocou dentro de cada um órgão. Deus colocou em cada um sensor que se chama consciência. E eu sei que você sabe que quando você deita no travesseiro, a sua consciência ela te acusa naquilo que a igreja não consegue ver em você. Se identifique, seja íntimo de Deus. Porque quando você começa a ser íntimo de Deus na oração, e você para de ouvir as pessoas que estão aqui fora e começa a ouvir aquele que está dentro de você, ele começa a falar para você aquilo que é real e aquilo que é verdade, aquilo que é aprovado, aquilo que é estabelecido em você e aquilo que ele quer. Ninguém consegue viver o reino se não viver debaixo de renúncia.
A renúncia, ela traz para você um caráter aprovado aos olhos de Deus, porque só a aprovação de Deus sobre você que estabelece você no mundo espiritual. O diabo só vai te respeitar quando ele vê sobre você a aprovação de Deus. E quando Deus te propagar publicamente, observa, quando Jesus batiza e ele sai das águas e desce uma pomba sobre ele, e é ouvido uma voz: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo a ele ouvir. Quando Jesus se transfigura e leva Pedro, Tiago e João ao monte, e ele se transfigura mostrando a imagem de Deus que ele é, aparece Moisés e Elias, e Pedro fala: quer que nós edificamos um altar para o Senhor aqui? Não. E a voz fala: este é meu filho, a ele ouvir. Então você entendeu? Para você entrar em alguns ambientes e vencer algumas guerras, Deus precisa te aprovar. E Deus precisa te estabelecer e te propagar sobre a terra. Deus precisa falar de você sobre a terra. Então se identifica na intimidade, na adoração. Você está precisando ser íntimo de Deus. As pessoas estão te aprovando, a religião te aprova, mas a religião, ela não consegue, a religião humana, ela não consegue discernir em você a mentira, a hipocrisia, o pecado, a maldade. Ela não consegue ela não consegue identificar em você aquilo que é puro e aquilo que é errado. Quando você cumpre o padrão de uma igreja, de uma religião, quando você enquadra no padrão religioso humano, ele consegue bater palma para você, e é aí que é o perigo, porque você consegue viver adornado de bajulação, e a bajulação, ela não consegue mostrar para você o caráter perante Deus. Então todo religioso, ele está reprovado pelo reino da graça. Só a resposta da boca de Deus que vai te direcionar pelo propósito que a ti foi revelado. Aquilo que Deus falou com você até aqui, do dia que Deus apareceu para você e te revelou algo que não era para você, era para a nação, era para quem está em volta de você. Você está no princípio dessa revelação e desse propósito que Deus te revelou? Quando você entra na presença de Deus, você ainda treme, você ainda guarda o seu pé, quer dizer, você ainda guarda a sua posição quando Deus se apresenta perante você? Pelo menos Adão e Eva teve o caráter de entender que tinha pecado, e quando eles viram que a voz de Deus bradou, ele se escondeu. Sabe qual é o perigo? É quando Deus se apresenta e a gente achamos que em nós... O primeiro sinal de um adorador perante Deus é quando Deus se apresentar perante você, você ficar calado, porque quando Deus desce no ambiente, você só ouve, é Deus que fala. Porque observa, você foi escolhido para fazer a diferença sobre a terra. Você foi escolhido para pregar e viver a diferença. Deus confiou e acredita em você. O maior choro de Deus é quando o seu escolhido cai por falta de entendimento ou por deixar de ouvir a voz de Deus. Então você precisa parar de mexer com muitas coisas e procurar caçar e buscar a intimidade que você tinha com Deus. É só a intimidade de Deus que vai estabelecer em você o propósito da convicção, daquilo que Deus revelou sobre a sua vida, e estabeleceu em você uma profundidade de anunciar o reino. Deus precisa
Você precisa encontrar Deus e Deus precisa voltar para você. Porque você precisa continuar expulsando o demônio, pregando a palavra de vida. Você precisa usar a espada de 2 gumes que está na sua boca. Tem muitas pessoas morrendo em sua volta, porque você perdeu a intimidade com Deus. Lamanassalaia, a unção sem caridade, ela é morta. Observa, Satanás foi feito o anjo direito, cheio de unção, beleza e formosura. Mas quando ele perdeu o princípio da adoração, o princípio da submissão aos olhos de Deus, ele foi jogado do céu. Então unção não é salvação, o dom não te garante salvação. O que vai te garantir salvação é o caráter perante aquilo que foi revelado aos olhos de Deus, que estabeleceu uma prosperidade espiritual sobre a sua vida. Então essa palavra, em nome de Jesus Cristo, recebe a força de voltar para a intimidade individual com Deus. Porque Jesus é o modelo. Quando ele se sentia fraco, quando a guerra era grande, quando a luta se sobressaía, ele ia buscar o Pai. Mas ele não mudava, ele não pediu: Pai, observa, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Você sabe o que é uma pessoa, o seu suor transformar em sangue de aflição? Tudo para cumprir esse propósito, que é salvar a sua alma. E Deus te salvou, Deus te arrancou do lugar ruim, te pôs no lugar bom, e agora você tem a condição de fazer a diferença. Tudo depende de você, porque a parte de Deus, Deus já fez. Então não envergonha Deus, abobina o que é pecado e rejeita o que é religião humana. Nenhuma igreja, ela substitui o reino do céu. Deus não deu nome para a sua igreja aqui na terra. Rabandou que está, e nenhum homem substitui Deus. Deus é insubstituível. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus é a base de todos aqueles que querem ter Ele como seu Criador. O Espírito Santo é o guia. Jesus é seu irmão. Não entristeça Deus. Quando tudo estiver ruim na sua vida, volta para o princípio da intimidade. Se sua identificação de falar com Deus é entrar no quarto e fechar a porta, entra. Se você é mais íntimo com Deus no monte, vai para o monte. Mas volta para a intimidade de Deus. A intimidade, a falta de intimidade de Deus está te afastando do Senhor. E quando você afasta do Senhor, começa a aparecer pessoas com conselhos, sabedoria terrena, conselhos bons, mas mal para a edificação do propósito. Lembra que toda revelação que você recebe de Deus, é você que vai ter que prestar conta dela. Às vezes, eu não vou mais fazer porque ninguém me dá valor. Eu não vou fazer isso porque ninguém está me vendo. Eu não vou executar isso porque tal irmão está lá. Irmão, observa. Jesus desceu na terra, não foi para morrer para quem estava salvo, são e bonito. Ele veio morrer pela prostituta, pelo ladrão, por pessoas que não mereciam. A graça é favor sem merecimento. Jesus, ele desceu sobre a terra para trazer a salvação por aqueles que estavam perdidos, que não merecia uma gota de sangue de Jesus Cristo. Então Deus, quando Deus te encontrou, você não era perfeito. A mentira estava nos seus lábios, a hipocrisia era sua amiga, o pecado habitava em você. Você prostituía, você matava, você roubava, você adulterava, você fornicava, você tirava a paz, você era um mentiroso, você defamava, você era a pior pessoa que existia. Então hoje tudo aquilo que Deus arrancou de você é aquilo que você cobra do seu próximo. Tu quem dá mandou quem dá. Tu que rangendica amacantai. Rambendo que tá na akayakata. Tu cotou que tá na macatoni micatai. Tu que rama que toque tem micata na macatai. Em nome de Jesus Cristo, que seja aberto na sua vida agora a intimidade com Todo-Poderoso.
produz em você as respostas da dúvida do seu coração. Quando você entra na intimidade de Deus, Deus começa a falar com você. E quando Deus começa a falar com você, tanto Ele te ensina, como Ele te consola, como Ele te edifica. Que em nome de Jesus Cristo, que a religiosidade dentro de você caia por terra agora. Que a placa que você adora e diz que lá é o Senhor caia por terra agora. Lamanassalaya, Rombendakachanama, Rangonde, Kitanamakotanai. Em nome de Jesus Cristo, que exploda dentro do seu coração agora a sede e fome de justiça, de voltar para a intimidade de Deus, porque você voltando para a intimidade com Deus, a vitória é tua, e você vai encontrar os princípios daquilo que foi revelado, e você terá êxito quando você voltar para a intimidade de Deus. Não perda a intimidade de Deus. Você só consegue ser íntimo só. Não tem como ser íntimo se tiver muitas pessoas à sua volta. Intimidade é você e Deus. Tem pessoas que ela consegue ser íntima quando tem muitas pessoas em volta dela, ou em cima de um púlpito, atrás do microfone, ou quando você está no centro de alguma coisa, você consegue ser íntimo. Mas intimidade é você e Deus. Então você que parou de ser íntimo com Deus, em nome de Jesus Cristo, volta para a intimidade de Deus. Você só vai vencer essa luta se você voltar para a intimidade de Deus. Como que eu volto para a intimidade de Deus? A Bíblia te dá 2 caminhos. Monte e entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a falar para Deus os seus pecados, não as suas qualidades. Começa a falar para Deus aonde você caiu. Começa a falar para Deus as hipocrisias que está dentro de você, a maldade, o engano, a mentira. Começa a falar para Deus os dias mal que você fez. As maldades que você está praticando, sendo cristão, sendo crente evangélico. Começa a falar para Deus os seus erros, a sua incapacidade, a sua hipocrisia, os seus defeitos. Entra na intimidade com Deus e confessa para Deus os seus pecados. Rabandoketai. E pode ter certeza, se você entrar na intimidade com Deus, afastar de algumas coisas e ficar sozinho você e Deus, e você confessar os seus pecados e declarar para Deus que você é um pecador e depende dele, Deus vai te perdoar. Ele vai voltar para você. E quando ele voltar para você, sai de baixo. Porque todos os demônios que se levantaram contra você e contra aqueles que você ama, que depende da sua espada para eles não cair, vão tudo começar a cair. Então essa é a palavra de hoje que Deus trouxe no meu coração. Volta para a intimidade com Deus. Ela te dará vitória e êxito no mundo espiritual. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estabeleça sobre a sua vida, para o nome de Deus se glorificado. Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus possa guardar a sua casa e cumprir todos os desejos do seu coração. Lembra, volta para a intimidade com Deus. Afasta de igreja, afasta de religião, dá um tempo para você. Entra nos seus aposentos, quer dizer, entra onde que você era íntimo com Deus, reconcilia com Todo-Poderoso, e Ele vai reconciliar com você. E todos os demônios que levantou na sua vida cairá. Paz e graça, Deus abençoe sua vida e uma ótima tarde abençoada pelo Senhor.